Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Uma Mulher em Berlim. Fique atento a spoilers. Em 1945, uma jornalista alemã, cuja identidade não é revelada, escreve concentradamente seu diário em uma folha de papel em branco. Gerd, seu marido e oficial nazista, partirá em breve em uma missão para algum lugar da Europa. A partir daí, o jornalista, em traje elegante, participa de uma festa junto com outros aristocratas alemães. Elas se reúnem para conversar sobre seus maridos enviados em uma missão pela Europa. Todos eles desejam sorte e prosperidade em sua jornada. Avanço rápido. A cidade de Berlim não é mais reconhecível devido à fumaça espessa e estabelecimentos bombardeados em todos os lugares. Enquanto isso, o jornalista foge às pressas para se esconder do constante disparo de artilharia. O jornalista e outros alemães chegam a um porão escondido para se abrigar. Enquanto a jornalista examina o porão, ela decide documentar tudo o que vê e vivencia a partir de então. O Exército Vermelho chega à sua rua com artilharia pesada e tanques. Os russos ordenam com autoridade que os alemães entreguem suas armas. Ninguém segue. Momentos depois, os alemães abrem fogo contra eles e alertam o Major Andrei, um comandante do Exército Vermelho, para iniciar o ataque aos alemães desafiadores. Ele ordena que seus homens entrem à força em abrigos alemães e atirem quem se rebela. Mais tarde naquele dia, um soldado russo entra furiosamente no porão onde o jornalista e alguns alemães se escondem. Ele procura armas para confiscar e então se depara com o jornalista, que fala russo. Ele ordena que ela e duas outras alemãs o acompanhem. Uma vez do lado de fora, Bärbel, uma das mulheres alemãs, se aproxima assustadoramente do carrinho cheio de batatas enquanto os soldados russos a encaram maliciosamente. Um dos soldados aponta seu rifle para ela, mas ela mantém a compostura e junta toneladas de batatas que pode carregar nas mãos. Depois de um tempo, soldados russos montaram acampamentos nas ruas de Berlim e se gabam do que roubam em abrigos alemães. Eles olham para as mulheres alemãs com intenção maliciosa e forçam sua entrada em abrigos sempre que desejam. Enquanto isso, no porão, os alemães tentam despejar uma garota da Silésia, pois ela pode colocá-los em perigo mais tarde. Em solidariedade, o jornalista aborda rapidamente a garota da Silésia para entregar as chaves de seu apartamento no sótão. A garota da Silésia foge rapidamente para se esconder no apartamento do jornalista. Simultaneamente, Mussolini, um soldado russo, está ocupado perseguindo uma alemã para estuprá-la. A jornalista o detém corajosamente ao custo de ela ser seu próximo alvo. Consequentemente, a jornalista se junta a ele voluntariamente para ter uma relação sexual em uma sala escondida. Felizmente, a jornalista o engana ao trancá-la em um quarto enquanto ela foge para pedir ajuda. Ininterruptamente, o jornalista procura por quem está no comando dos soldados. Os soldados a encaram com ar crítico e riem dela. Rapidamente, ela alcança Andrei. Ela busca a ajuda dele, mas não recebe nenhuma. Decepcionada, ela volta para o porão apenas para experimentar a atividade sexual ilegal de um soldado russo. Depois de um tempo, um viúvo oferece ao jornalista um quarto em seu apartamento. Imediatamente, a jornalista aceita e depois vai para seu apartamento quase destruído no sótão para arrumar suas coisas. Ela se despede da garota da Silésia enquanto não consegue perceber a presença de Junger, um garoto da Silésia. Algum tempo depois, em seu prédio de apartamentos, soldados russos invadem de forma pouco convidativa e encurralam todas as mulheres alemãs que tentam escapar. Alguns alemães escondem suas filhas para preservar sua virgindade, enquanto outros falham em sua tentativa de fuga. No apartamento da viúva, a jornalista não se move um centímetro sabendo que não há chance dela escapar. Pekka, um soldado russo, chega e a escolhe para ser alvo de uma atividade sexual ilegal. Satisfeito, Pekka avisa ao jornalista por seu retorno para mais relações sexuais com ela. Enojada, a jornalista vomita chorando ao perceber que mais soldados vão estuprá-la em breve. A partir daí, um velho soldado russo quebra intencionalmente a janela e o espelho do quarto do jornalista. Ele estupra a jornalista de maneira humilhante, cuspindo no rosto dela e deixando um maço de cigarros como pagamento.
À medida que o estupro frequente continua e traumatiza muitas mulheres alemãs, a jornalista elabora um plano para procurar o oficial de mais alta patente para aliviar sua situação em troca de seu corpo. A jornalista dirige-se ao posto de Andrei para pedir ajuda a ele mais uma vez. No entanto, os atos ilícitos estão fora do controle de Andrei e ele afirma não saber nada sobre isso. Infelizmente, a jornalista sai do posto sem conseguir obter a resposta que deseja. Esperançosa, ela tenta procurar outro oficial de alto escalão para ajudá-la. Nas ruas, cercado por soldados, o jornalista felizmente encontra o tenente Anatol. Ela se aproxima dele e tenta pedir ajuda a ele. Anatol concorda em proteger seu apartamento em troca de fazer sexo com ela. O jornalista concorda. De volta ao apartamento da viúva, Anatol e seus homens trazem comida e suprimentos para oferecer aos alemães. Eles conversam alegremente na área de jantar e se gabam de seus troféus e ocupações anteriores para os alemães. Mais tarde, Anatol e o jornalista têm relações sexuais em seu quarto conforme o acordo anterior. Caçado por sua consciência, Andrei visita a jornalista para ajudá-la desta vez. Masha, uma soldada russa, grita furiosamente com a jornalista, pois ela imediatamente presume que a jornalista tem a intenção de fazer uma lavagem cerebral no comandante. A jornalista ignora e continua com seu plano. Ela se despe rapidamente em seu quarto para seduzir Andrei. No entanto, Andrei não pretende usar seu corpo. Em vez disso, ele vai embora. À noite, Anatol volta ao quarto do jornalista. Ele vai e vem sempre que deseja fazer sexo com a jornalista. Como esperado, o jornalista é obrigado a concordar com suas condições devido ao tabu formado a partir do acordo. Enquanto isso, no apartamento do jornalista, a garota da Silésia oferece a Junger um pãozinho que ela adquire secretamente no apartamento da viúva. Decepcionado, Junger rapidamente sai em busca de mais comida para sustentá-los enquanto carrega sua arma para usar quando necessário. Chega amanhã, Andrei e seus homens batem no apartamento da viúva carregando comida e suprimentos para oferecer aos alemães. Eles cozinham e conversam alegremente com os alemães no refeitório. De repente, a conversa é interrompida quando os homens do comandante Andropov chegam para procurar Junger, que está armado e roubou comida deles na noite passada. A partir daí, Mussolini fica curioso sobre o apartamento no sótão, mas o jornalista diz a ele que ninguém fica lá. Furioso, Mussolini bate em um alemão inocente quando ele não consegue encontrar Junger na casa. Andrei, apesar da ação de Mussolini, corre para espancá-lo continuamente e então é parado por um de seus homens. Enquanto todos os soldados saem do prédio, a jornalista corre para seu apartamento para verificar se Junger se esconde lá. Para sua surpresa, Junger aparece e afirma não gostar da ideia de voltar para a Siberia. A jornalista olha confusa para a garota da Silésia devido a seu convidado indesejável que ela não conta a ela. Os dias se passam. O prédio do jornalista agora está sob a proteção de Andrei e seus homens. As mulheres alemãs no prédio criam tabus para não serem estupradas espontaneamente todos os dias por homens diferentes. Além disso, Andrei e o jornalista ficam mais próximos a cada dia e compartilham segredos um com o outro. A jornalista contempla seu status em uma relação sexual formal com Andrei e não em algum tipo de estupro. Algum tempo depois, Elke, a amiga jornalista, chega ao apartamento da viúva. Todas as mulheres alemãs da casa se reúnem para conversar alegremente com Elke e o jornalista. Todos eles rindo compartilham suas experiências em suas relações sexuais com os soldados russos. Elke então pergunta à jornalista se ela ouviu falar de seu marido, Gerd. Infelizmente, ela não teve notícias dele nas últimas semanas. Certa manhã, Burbel pede ao jornalista que vá direto para uma sala de reunião. Ao chegarem, eles encontram um ansioso soldado russo que ordena ao jornalista que traduza suas palavras. Suas palavras confundiram a jornalista, fazendo-a hesitar em proferir a tradução. Ela se recusa a acreditar nas afirmações dele sobre os soldados alemães matando crianças inocentes. Assim, ela sai da sala com pressa. Enquanto caminha apressadamente, ela se depara com Andrei, que a informa sobre a queda da velha Alemanha. Masha, por outro lado, a lembra para ficar longe de Andrei e revela que os alemães mataram sua esposa antes. Anuncia a morte do líder alemão, Adolf Hitler. O Exército Vermelho se alegra ao ganhar a batalha contra os alemães e que a cidade de Berlim finalmente capitula. Eles cantam simultaneamente enquanto os silesianos e os alemães ficam preocupados com o que acontecerá com eles. Ao mesmo tempo, Friedrich,
um silesiano, diz à sua esposa Ilse que ele tem que voltar para a Sibéria ou será enviado para a prisão ou pior, executado. Ilse chora ao recusar seu desejo de deixar ela e sua família. Friedrich, soluçando, decide ficar para deixá-la à vontade. Enquanto isso, os soldados russos continuam comemorando nas ruas de Berlim. Eles bebem, dançam e desperdiçam suas balas atirando para o ar. Os homens de Andrei apresentam presentes na casa da viúva enquanto Andrei toca órgão para entretê-los. À noite, o jornalista e Andrei conversam em seu quarto enquanto os soldados russos continuam se alegrando na rua. Os dois assistem à celebração em andamento pela janela do quarto enquanto Andrei conta uma história para entretê-la. Mais tarde, Pekka força sua entrada no apartamento do jornalista embriagado. Ele descobre a garota da Silésia e tenta estuprá-la quando, de repente, Junger atira nele. Toda a rua de Berlim ouve o tiroteio e interrompe momentaneamente a comemoração. Furiosamente, Pekka arrasta Junger e o joga impiedosamente na escada. Em um instante, Junger morre e os soldados russos correm para o local para investigar. Andrei pergunta aos alemães quem é o dono do apartamento no sótão. Para sua surpresa, o jornalista abre a porta. Ele ordena que ela volte para seu apartamento enquanto os outros soldados queimam a garota da Silésia até a morte. A notícia chega rapidamente a todos os soldados russos nas ruas de Berlim. Os soldados encaram Andrei com ar julgador e o chamam de traidor por ser a pessoa mais associada ao jornalista. Incomodado, ele instantaneamente corre de volta para a sala do jornalista enquanto carrega uma bicicleta que tira a força de um dos soldados. Quando Anatol e o jornalista estão prestes a ter relações sexuais, Andrei sem fôlego arremessa sua bicicleta na frente deles, exige que Anatol saia da sala. Quando Anatol sai, Andrei avisa o jornalista sobre a capacidade dos soldados russos de atirar nos alemães sem hesitar. Supostamente, a jornalista deve refletir sobre seu comportamento ou pode causar seu exílio, ou pior, execução. Depois de um tempo, os soldados russos e alemães dançam e riem tanto quanto querem. Alguns alemães fingem curtir só para não estragar a noite alegre dos soldados. Ilse, por outro lado, se junta a eles enquanto deixa seu marido, Friedrich, sozinho em seu apartamento. Na manhã seguinte, Ilse encontra o marido morto por beber um veneno. A jornalista chega e testemunha Ilse chorando deitada em cima de seu marido morto. Ela segura as lágrimas e sai rapidamente para ir direto ao posto de Andrei. Depois de um tempo, o jornalista descobre de Andropov a transferência repentina de Andrei para a Siberia. Andropov entrega a ela um pedaço de papel contendo palavras de Andrei. Andropov a deixa depois. Ao mesmo tempo, Gerge chega ainda. O jornalista não expressa nenhuma emoção com seu súbito reaparecimento. Ela entrega a ele seu diário contendo sua experiência nas últimas 6 semanas sob a invasão soviética. Gerge mostra desgosto à esposa por ter sido tocado por vários homens. O jornalista ignora sua opinião e sai em busca de Andrei. Felizmente, Andrei e o jornalista se encontram pela última vez. A jornalista expressa sua gratidão a ele enquanto segura as lágrimas. Eles se despedem e partem sem saber se de alguma forma, eles se encontrarão novamente. 2 dias depois, Gerd também deixa o jornalista. Gerd descobre que seu apartamento não é mais a casa que era antes. Ele acredita que a esposa dela mudou drasticamente e a rótula de desavergonhada por ser uma anfitriã dos russos. A jornalista agora está sozinha e é forçada a trabalhar incansavelmente para sustentar suas necessidades. O filme termina quando os russos vão embora e a cidade de Berlim começa a se reconstruir novamente.